Boa tarde, aqui eu estou fazendo a PF de fertilidade, o professor Cassiano Cremon. Bom, a primeira pergunta: quais são as vias de entrada e saída e o processo de ciclo de nitrogênio no solo? O nitrogênio no solo pode ter entrada de algumas maneiras, a mais comum é a troca de CN, carbono e nitrogênio, ou seja, através de uma composição de algumas matérias orgânicas, como capim, palhada, de milho. Através dessas trocas, CN consegue liberar algumas substâncias de nitrogênio. Porém, com a colheita, consigo extrair o nitrogênio em algumas culturas, como milho, que você deve fazer a adubação de nitrogênio na forma de ureia a 45%. E na colheita, quando tira o grão, terá nitrogênio junto, onde seja, você vai tirar o nitrogênio junto com a colheita do grão do milho ou de outra cultura. A forma mais de entrada é a troca CN, que é o carbono e o nitrogênio, e algumas culturas como o milho vai ser a adubação de nitrogênio a 45%. As principais vias de perda são as queimadas, enxurradas, lixiviação e a tirada de grão, onde que algumas culturas vai perder o nitrogênio através da colheita do grão. A segunda pergunta: por que há tanta fixação de fósforo em solos tropicais? Os solos tropicais são ricos em óxido de ferro e o fósforo tem uma ligação muito boa com o óxido de ferro. E quando mais vermelho o solo, vai ter mais óxido de ferro e tem a compatibilidade, a contabilidade muito grande com o fósforo. E primeiro tem que suprir a necessidade do solo, que enche de óxido de ferro com o fósforo, e fazer essas ligações para depois suplementar a planta. A terceira pergunta: por que a lei de Mitscherlich e a lei de Liebig não são mais respeitadas na agricultura atualmente? Responde e define as leis. A lei de Mitscherlich, ou dos incrementos decrescentes, quando se aplicam doses crescentes de um nutriente, o aumento na produção é elevado inicialmente, mas decresce sucessivamente a partir da segunda dose, que as quantidades ficam tão elevadas que ocorre efeito negativo dos nutrientes e a produção começa a diminuir. Já a lei de Liebig também é conhecida por um principal utilizado principalmente na agricultura, que estabelece que o desenvolvimento de uma planta será limitado pelo nutriente faltoso ou deficitário, mesmo que todos os outros elementos ou fatores estejam presentes. A quarta pergunta: o que é mineralização e imobilização? A mineralização trata-se da liberação dos nutrientes imobilizados nos restos vegetais e outros materiais depositados no solo através de mineralização e solubilização, tornando-se esses nutrientes disponíveis para as plantas. Ou seja, ele vai ser um nutriente preso no solo, onde que ele vai ter a liberação para as plantas. A imobilização é o processo inverso, onde a biomassa microbiana retém a substância químicas complexas que antes estarão disponíveis para a planta, passam a não serem mais disponíveis. A imobilização é um processo temporário. Então, a imobilização será o inverso da mineralização. A quinta pergunta: o que é FeBN? Explica. FeBN é fixação biológica de nitrogênios. É um processo biológico mediado por procariotos, bactérias, que possuem um complexo enzimático denominado nitrogenase. Nele ocorre a transformação do nitrogênio do ar e a fórmica quimicamente estável de nitrogênio em estruturas assimiláveis por outros organismos, especialmente os vegetais, apesar do nitrogênio representar 78% de composição na atmosfera. A sexta e a última pergunta: quais são os cuidados que se deve ter a adubação de potássio nas grandes culturas? O potássio tem uma grande quantidade de sal. O potássio tem um problema de salinização em excesso, de você pode jogar tanto a mais de potássio por hectare, pode ocasionar então a salinização, ocorrendo
um déficit hídrico, onde a planta terá uma grande quantidade de água para reter essa quantidade de sal a mais que foi colocado com o potássio para se hidratar. Exemplo, um tomate, jogar um excesso de potássio, ele fica todo branco. Ele salinizar, o soja, o milho igual, a mesma coisa. E você tem um limite de plantas de potássio por hectares, onde se você arrumar um pouco mais de potássio, sua planta pode ter uma deficiência, onde pode ter queimadura e outras coisas, porque a planta, quanto mais sal, mais água para hidratar ela vai precisar. E aqui fica a última pergunta. Tchau, obrigado.